Salve rapaziada, eu sou o Bibo e aqui eu vou compartilhar com vocês o conhecimento que eu reuni ao longo desse ano e 8 meses, mais ou menos, que eu tenho a minha Half Simplicity e todos os reforços que eu fiz nela para fazer ela tancar mais o meu rolê. A ideia desse vídeo é servir como se fosse um guia de referência para você que tem um quadro de aço e você está querendo reforçar ele para fazer ele ficar mais tancudo. Só antes de mais nada, um aviso. Que a ideia desse vídeo é só compartilhar o conhecimento que eu reuni ao longo desse tempo fazendo isso com a minha bike, e eu não me responsabilizo por nenhuma cagada que venha acontecer com a sua bike se você decidir modificar ela. Então faça modificações na sua bicicleta por sua própria conta e risco. Então, começando pelo começo, a primeira trinca que apareceu na minha bicicleta foi na parte inferior do top tube. Quando eu fui preencher essa trinca, eu já meti 3 reforços no quadro, no top tube, no down tube e entre os chainstays. Então, como o reforço do chainstay é o que eu menos tenho o que falar, eu vou começar por ele. E ele foi uma das melhores ideias que eu tive. Excelente reforço. Antes de colocar esse reforço, eu não fazia ideia do quanto a sensação de torção que eu sentia na bicicleta, na verdade, era do triângulo traseiro torcendo. E depois que eu coloquei esse reforço, a bike ficou com uma sensação muito mais rígida. Até quando você sobe na bike para pedalar forte, ela não cede mais pro lado, ela não flexiona mais tanto quanto antes. Ela tá muito mais rígida, muito mais firme e passa muito mais confiança. Como esse reforço do chainstay, ele tá junto com os 3 primeiros que eu fiz, faz mais de 6 meses que eu fiz esse reforço e eu tive 0 problemas com ele. Então esse reforço nunca me deu nenhum problema, só melhorou o feeling da bike, super recomendo 100% você fazer. Já os outros tem detalhes. O reforço no top tube e no down tube são ótimos para aumentar a tolerância de impacto vertical. Mas aqui eu cometi um erro leigo. Eu fiz solda perpendicular ao tubo, o que cria mais um ponto frágil, porque impede o tubo de flexionar e voltar para o lugar. Então, depois de alguns meses, esses reforços trincaram de novo. Tenha isso como uma regra para você. Qualquer tubo que você soldar, solde apenas paralelamente a ele, seguindo ele de comprido e nunca através do tubo. Assim você consegue garantir que você vai adicionar o máximo de força material e minimizando a probabilidade de você criar mais um ponto fraco ali. O reforço entre o top tube e o down tube também foi muito importante, mas aconteceu a mesma coisa. Solda perpendicular impede o material de trabalhar e trinca na solda. Então aconteceu que depois de bater ela o suficiente, eu precisei reforçar o reforço. Isso não é muito legal. Mas depois que eu remediei essa situação e que eu segui a regra de apenas soldar paralelamente ao tubo, tudo segue firme e da hora. E eu não tô pegando mais leve com a minha bike, muito pelo contrário. Agora sobre os reforços que eu adicionei no garfo. No momento ele tá com 6 reforços adicionados nele. No momento ele tá com 8 reforços adicionados nele. E aqui mais uma vez eu sofri a consequência de ter sido ignorante e ter soldado perpendicular ao tubo. Trincou na solda. Pelo fato de eu fazer muito RL, isso faz uma força muito grande na perna do garfo. E o fato dele ser estupidamente alto também só aumenta essa força de alavanca. Então o resultado foi, depois de uns 2 meses, a solda perpendicular ao tubo trincou. Então eu fechei a trinca e coloquei mais um reforço, dessa vez não soldando perpendicular. Mas daí apareceu outro problema. Tinha tanto reforço na parte da frente do garfo que ele estava, a partir do ponto do último reforço, entortando para frente. E isso estava acontecendo porque a estrutura toda estava ficando desequilibrada. Então eu botei ele de volta no lugar e coloquei um reforço de sustentação na parte de trás. E é assim que ele está agora. Então, resumidamente, essa é a minha experiência experimentando com colocar esses reforços na bike, testando, vendo como cada um deles responde. E apesar de tudo isso, apesar das trincas, eu preciso dizer que esse quadro tá aguentando. Ele continua reto, pelo menos, e em um pedaço. É muito compreensível olhar para todas essas soldas e reforços que eu adicionei na bike e pensar que ela é uma bike ruim. Mas se você considerar que ela é uma bike que nunca foi pensada para ser usada de nenhuma forma, a não ser andando fofo, eu fico, na verdade, muito impressionado com o quanto que essa bike me proporcionou e continua me proporcionando. Então eu acho, na minha opinião, que o fato dela ainda estar inteira é muito impressionante. Então fica então essa conversa sobre todos os reforços que eu fiz na minha bike, e lembrando que a experiência de cada pessoa com esse tipo de coisa vai ser absolutamente diferente. Leve como referência as coisas que eu falo, não como regra,
experimente você mesmo por sua conta e risco. Tem muitas variáveis envolvidas na força estrutural de um quadro, de um garfo, de uma bicicleta, e muitas dessas coisas a gente meio que aprende na base da tentativa e erro mesmo. Coisas como o seu peso, como exatamente você fez as soldas, o tipo de rolê que você dá, tudo isso afeta se um reforço vai ser adequado ou não, se vai aguentar ou não. Então, na minha experiência, isso é tudo um grande experimento para conseguir saber o que faz uma bike ser boa para mim. E também, então, além disso tudo, eu reúno esse conhecimento e compartilho com vocês também, para quem achar interessante. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.